bênção podermos começar mais um programa da Vida para a Vida, aproveitando a oportunidade que estamos no mês de outubro, também é o mês que é intitulado para o Dia das Crianças, para o mês das crianças, e a palavra do Senhor nos fala sobre isso, que devemos estar levando os nossos filhos ao Senhor. Eu gostaria de ler com você o texto de Mateus capítulo 18, e também vou ler no Salmo 34, alguns versículos, para estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor. Antes, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo que nós precisamos é estar na presença do Senhor. E que não somente nós, mas também nossos filhos sejam levados por nós à Tua presença e conduzidos por aqueles também, ó Pai, que têm a responsabilidade de educar a criança no caminho em que deve andar. Ó Pai, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Quero ler o texto que está em Mateus capítulo 18, dizendo assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse-lhe: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis nos céus, no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 10 em diante, lemos assim também: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que se perca um destes pequeninos. Não é da vontade de Deus que se perca um destes pequeninos. Não é a criança que sabe o que quer. Ela não sabe o que quer. É preciso, então, que os seus pais, os responsáveis, conduzam por caminho que seja melhor para a sua vida. As crianças não têm o domínio próprio. As crianças não podem decidir pelos pais ou para os pais. Infelizmente, nós encontramos crianças assim. São elas que mandam em casa. Inverte os papéis. Então, eu gostaria de pedir a você que olhasse um pouco para a palavra de Deus e pudesse ver o que o Senhor disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E também encontramos aqui nesse texto, quando se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Mas o que também talvez esteja martelando na sua mente, na minha mente também, na nossa mente aqui, é quando no versículo 10 nós lemos assim: vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo
que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então, olhando para esse texto, dá a impressão de que cada um de nós temos um anjo que intercede por nós. Mas nós lemos na palavra do Senhor assim, que o anjo do Senhor, Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, o anjo do Senhor, e cada um que é amparado pelo Senhor, cada criança, cada ser humano que é amparado pelo Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E quando encontramos nesse texto que Jesus diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim os pequeninos, quando está escrito em Mateus 19, versos 13 a 15, assim nós lemos a palavra do Senhor. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. O Senhor abençoou as crianças, mas quantas crianças estão longe do Senhor porque os pais não se aproximam de Deus? Os pais não se aproximam para buscar o Senhor, para orar pelos filhos, para interceder pelos filhos, para encaminhar os seus filhos sempre na presença de Deus. Por isso é que lemos esse texto: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. As crianças queriam estar perto de Jesus, eram abençoados por Jesus. Os seus pais os conduziam, os discípulos, os apóstolos, repreendiam. E quantas vezes acontece isso no nosso meio? Há algum tempo atrás, você que talvez tenha a minha idade, ou até um pouco menos ou mais, você que já frequentou determinadas denominações em que as crianças não podiam ser levadas à igreja por causa da conversa, do barulho. Hoje não, hoje você tem as crianças, praticamente todas elas na igreja, e é bom isso. Sabe por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Mas é bom que os pais estejam juntos com as crianças, os responsáveis junto com as crianças, na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça com que você tenha a responsabilidade de conduzir os seus filhos na presença do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por esta hora. Podemos estar falando com o Senhor. Estar, ó Deus, buscando cada dia mais estar na tua presença. Abençoando famílias, ó Pai, que neste momento, talvez ainda por conta da pandemia, estão juntos em casa, mas que possam juntos orar ao Senhor, que possam juntos louvar ao Senhor, que possam juntos conduzir os seus filhos à tua presença, mesmo aqueles que ainda estão impedidos de estar numa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, permita também, ó Pai, que a liderança das igrejas esteja disposta a levar, a conduzir os seus membros à tua presença, os membros da igreja na tua presença, os familiares na tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos um dia abençoado para que possamos buscar mais e mais o Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém. Até uma próxima oportunidade. Gostaria de que você compartilhasse este vídeo, está no YouTube, e pudesse falar com outras pessoas para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus te abençoe.